Beleza? Natan, pode começar pra gente? Vou compartilhar aqui. Então, eu acho que é o Discord, sei lá. Essa primeira tarefa que eu vou mostrar aqui, foi feito um ajuste na parte do pedido, que a cliente estava com problema quando ela usava a parte de grade cor. O sistema ele voltava o foco pro vendedor, tá? Então, só vou pegar um produto aqui que eu tenho, está cadastrado como grade cor. Eu vou fazer a venda dele. Tá? Então ele voltou o cursor para cá agora e não mais para onde ele estava voltando para o vendedor. Esse problema tinha quando ele usava grade cor e inseria o produto com a quantidade 1 já direto. Só foi feito o foco ficar no lugar correto ali. Uma outra tarefa foi na parte dos importadores de TXT, que foi feito algumas correções referente a caracteres inválidos e bases de cálculo. Vou fazer a importação de um TXT aqui. Fiz a importação. De nota aqui, Drogaria Pacheco. Então ele faz a importação dos itens. A parte de imposto, essa parte de base de cálculo não estava vindo. O sistema já fez a correção também. A parte de conversão de ponto para vírgula também foi feita a correção também. E uma outra tarefa também referente a essa importação de TXT era a parte de BS, CBS, que quando ele fazia a importação, o sistema não fazia a inserção da tabela do IBS. Então agora ele consegue fazer essa alteração aqui. Confirmar quando eu abro o item, ele vai estar lá. Antes não conseguia fazer essa alteração. E também uma outra tarefa referente à importação de XML com os impostos. Vou fazer a importação do XML aqui. Com a parte de IBS também. Que já, essa parte da importação de XML já está na versão disponível para o suporte utilizar. Ou até mesmo a instalação, que é a versão 12. Quando eu faço a importação, então aqui no caso eu fiz uma importação como pré-nota. Essa nota 04. Então eu tenho meu produto e está com o meu imposto de IBS. No caso esse aqui é monofásico, tem as alíquotas aqui. Eu posso fazer tanta alteração ou fazer a transformação direto aqui. Transformar em nota fiscal. Fiscal processo. Quando eu vou para a nota fiscal, essa nota está importada aqui. Com os mesmos impostos que estão na parte da pré-nota. A questão da atualização que eu falei por dentro do sistema, ela está aqui dentro da utilidades, atualização automática do sistema. O sistema vai buscar a versão 12, que já está com toda a parte necessária do IBS, CBS e os importadores de XML. Uma outra tarefa é referente à parte financeira, que foi adicionado uma opção de inserir anexo aqui dentro. Então eu tenho um anexo aqui já inserido. Eu posso fazer exclusão, inserir um novo anexo aqui. Posso abrir e visualizar esse arquivo que foi inserido. Voltando aqui, consigo ver novamente esses anexos. Essa permissão para inserir foi definida dentro do usuário, a parte de finança, inserir anexos. Tá? Então, se caso o usuário tiver permissão, ele faz a inserção desse recibo. Isso que eu tenho de apresentação, essas daí hoje. Alguma dúvida? Beleza. Obrigada, Natan. David?
Bom dia. Só um minutinho, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se alguém não estiver vendo, me avisa, por favor. Bom, vamos lá. A tarefa que eu tenho para apresentar é referente a log de envio e de consulta do plug boleto, para facilitar para o suporte na verificação de erros. Então, aqui eu criei uma conta receber de exemplo que ela vai falhar, só para mostrar como ficaria no log. Então aqui eu vou registrar ela. Ela vai registrar com sucesso. E aí depois eu tenho que fazer a consulta. O próprio registro, ele já abriu o exibir log, um botão, e quando você clica ele mostra o que foi enviado para registro. Então tanto a parte do envio quanto do retorno ele aparece aqui. É bem semelhante à nota de serviço, tá? Foi feito baseado no que tem lá. Então se eu abrir aqui, tem toda a parte do JSON do que foi enviado e também do que foi recebido. E os status. E aí na hora de fazer a consulta aqui, ele vai dar um erro lá porque ele não tem o certificado cadastrado. Então além de dar o erro que já existe, se eu acessar aqui o log novamente, ele aparece a parte de consulta. Mostra o que foi enviado e mostra a falha aqui também com boleto com problema. Se aqui na razão desse erro aparece aqui certificado não encontrado. Aqui depois também eu vou colocar o ID da transação, a ID da API, né? Aqui nessa branch que eu tô aqui ainda não tem, mas quando for subir já vai aparecer aqui também para facilitar para o suporte. Também teve duas outras tarefas que eu fiz, que são tarefas que não tiveram mudanças visuais ou de fluxo para o usuário, mas que eu vou comentar aqui. Teve algumas mudanças, que uma foi no Banco do Brasil, que agora a gente está na versão 2 da API deles. Como disse, para o usuário isso não muda nada, mas teve algumas mudanças técnicas, principalmente em relação à segurança, que agora usa conexão MTLS. Então é algo um pouco mais técnico, mas só para simplificar, a parte de segurança da API deles, eles mudaram e deixaram um pouco mais complicado de ser feito, mas já está integrado agora também. E também a parte dos e-mails, que também já estamos utilizando a versão 2 da API de e-mails, que, que o SimWeb utiliza hoje, e agora a gente está implementando no Gerência aqui também. Acho que é só isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, David, obrigada. Por nada. Gabi? Bom dia. Tá aparecendo na tela aí? Beleza. A primeira tarefa que eu vou mostrar, ela é do e-commerce. Eu tô aqui com a loja do cliente aberta para explicar melhor o que estava acontecendo. Basicamente, os departamentos que tem mais do que uma palavra, tipo molhos e temperos, ele não lista os produtos se você clicar só no departamento. Ele lista quando você clica na categoria aqui. E aí foi feita a correção disso. Então, por exemplo, esse departamento aqui com duas palavras, sem precisar clicar na categoria, somente clicando no departamento ele já vai listar todos os itens. Vindo aqui para o GA, aqui no Gerencie Log, na parte do envios, foi feita uma nova função para o cliente gerar contas a pagar desse envio aqui. Então aqui vai ter os dados do pagamento, ele não é obrigatório, o cliente insere somente se ele precisar dessa informação, né? Então aqui tem os componentes de pagamento, eu vou colocar um valor aqui, ele consegue gerar a quantidade de parcelas que ele precisar, definir se está pago ou não.
alterar a forma de pagamento, como nas outras partes do sistema. E salvando aqui, a gente tem lançamentos, ele vai informar que tem o financeiro gerado. Seguindo os outros módulos do sistema, se você tem o financeiro gerado, você não consegue fazer edição, você precisa estornar o financeiro, caso o cliente precise editar. Então aqui tem a opção de estornar finança e também aqui a opção de ver contas a pagar, que direciona para as despesas desse envio. Eu coloquei essa descrição aqui, pagamento da entrega e o número do documento que o cliente inseriu dentro da entrega e o nome do motorista. Uma outra tarefa aqui na parte de NFE, na verdade eu vou mostrar mais do que uma aqui nessa parte. Começando aqui pelo filtro, foi inserido a opção de filtro por status de documento. Isso foi inserido para todos os documentos fiscais, eu vou mostrar só na nota, porque o funcionamento é o mesmo. Então aqui tem esses 4 status aqui, o único documento que difere é o manifesto, que ele tem o encerrado também. Então aqui agora o cliente consegue selecionar essa opção, e ele consegue filtrar pelo status ou mais do que um, se ele precisar, e aí o sistema vai listar aqui de acordo com o que o cliente escolheu. Nos documentos fiscais também, todos eles foi adicionada a opção de copiar chave de acesso, sem precisar abrir o PDF do doc. Então, é só clicar aqui, ele vai copiar a chave para o cliente. Aqui na nota fiscal, foi adicionado a opção, a informação, na verdade, das informações do veículo. Então, quando tem o veículo preenchido no XML, ele vai aparecer esses novos campos aqui no relatório autorizado, e na prévia também vai sair para o cliente ter essa informação. Eu peguei um modelo que o suporte deixou no anexo da tarefa, então eu segui aquele modelo lá, peguei os campos que estão nesse modelo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na parte fiscal. Tá, uma outra tarefa também, que teve uma mudança na parte de enviar e-mail, foi feito para todos os lugares do sistema que tem essa opção de envio de PDF, então orçamento, venda, todos os documentos fiscais, receita também. Então, a gente unificou todos os lugares que tem essa opção de enviar e-mail aqui. Vão funcionar da seguinte forma no caso em que o cliente tem mais do que um e-mail. Quando ele tiver mais do que um, vai aparecer esse componente aqui, ele pode selecionar mais do que um. A diferença é que antes ele podia só enviar para um destinatário, então agora a gente padronizou o sistema todo para o cliente poder selecionar múltiplos destinatários, e caso seja um destinatário que não está no cadastro, né, que aqui, no caso, ele lista os contatos do cadastro desse cliente aqui, eu consigo inserir, e aí ele vai fazer o e-mail para todos os destinatários que estiverem selecionados. Então o sistema ficou padronizado dessa forma para todos os módulos que tem a opção do envio de e-mail. Deixa eu ver uma outra tarefa. Tem só mais uma aqui na parte da despesa. O campo da descrição foi feita uma alteração para que ele aceite mais do que 100 caracteres. Então, seguindo como a Receita está funcionando hoje em dia, ele aceita 500 caracteres. Eu deixei dessa forma a despesa também. Então, foi uma solicitação do cliente, agora ele está aceitando 500 caracteres aqui na descrição. Das minhas tarefas, acredito que seja isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, obrigada, Gabi. Por nada. Viciágio. Oi, bom dia. Vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Beleza, tá dando para ver? Ah, tá. Beleza. Deixa eu só logar aqui. A primeira tarefa que eu tenho para mostrar é referente ao VEDA Touch aqui, um campo para colocar a quantidade do item.
Foi feitas as validações para não permitir inserir letras, ele vai aceitar apenas números. Pode colocar número com casas decimais. Na hora que você inserir, ele já faz o cálculo corretamente da quantidade que você digitar. Uma outra tarefa para apresentar que eu tenho é na nota de serviço, que ela não tinha como o cliente inserir as formas de pagamento da parcela que ele vai gerar pela própria nota, ele tinha que fazer direto na contas a receber, depois de gerada a nota. Vou fazer uma rapidinha só para mostrar. Na hora de gerar, ele vai mostrar aqui somente as formas de pagamento customizadas do cliente, ele não mostra os padrões. E você pode gerar as parcelas e alterar elas depois. Por exemplo, eu gerei 3 no cartão, eu vou alterar essa para dinheiro e a última como cartão de débito, por exemplo. Na hora de salvar, precisa gerar o financeiro por aqui. Perdão, falta só a categoria. Na hora de enviar as contas a receber, ele vai gerar cada uma corretamente com a sua forma de pagamento, no dinheiro e no cartão de débito, normalmente, para fazer o estorno também normal. Uma outra é agora na parte da nota fiscal normal, nota fiscal eletrônica, que é a parte de cadastrar um intermediador padrão para puxar na nota fiscal. Esse intermediador ele vai ser puxado somente quando for uma nova nota. Na edição ele não altera, se tem, ele mantém, se não ele vai deixar sem. Quando você clicar para fazer uma nova nota, não precisa nem preencher, que ele já vai puxar aqui embaixo, assim como funciona já para o transportador. Ele te permite alterar normalmente, se tiver outros intermediadores cadastrados. E para poder aparecer, deixa eu só abrir o cadastro aqui. Por exemplo, esse aqui. Nos dados fiscais, tem que ter o tipo de intermediador. E se tiver um identificador, ele gera também no XML. Eu acho que eu não tenho o XML aqui de uma nota com essas informações. Ah, eu tenho sim. O ID do identificador é aquele campo que você cadastra no próprio cadastro do cliente. O CNPJ é o que vai puxar do cadastro do cliente com o intermediador mesmo. Mas essas informações elas já tinham, são uma notificação mesmo para poder, caso não souber como que faz para aparecer os intermediadores para seleção. Uma outra questão, eu vou ter que mudar, antes na verdade eu vou mostrar da importação da nota, antes de mudar a empresa para Recall, que é referente parte do CTE, que tinha um probleminha na hora de importação de XML, de nota de saída, que os valores de cálculo, quando tinham vários itens, eles estavam errados dos impostos. Por exemplo, eu vou abrir um aqui. Se a gente viesse em qualquer item e fosse dar uma olhada, por exemplo, no PIS e no COFINS, os valores deles ficavam com o valor sempre do último item da lista, que no caso seria esses aqui. Foi feita a correção na parte da leitura do XML para poder imputar e setar esses valores corretamente. Então, cada item vai ficar com o seu valor de imposto corretamente. O percentual ele realmente não puxa porque ele tem informação do XML, como ele já fazia antes. Foi feita essa correção do valor total mesmo. E agora, deixa eu só acessar outra empresa aqui. Se a gente for transformar um CTE, que ele já está com a averbação, ele vai puxar os dados da seguradora e o número de averbação também. No caso, esses CTEs aqui eu preenchi manualmente os dados no banco, porque eu não conseguia fazer a averbação dos documentos nem emissão. Mas como eles já estavam autorizados, dá para transformar. Foi feito o botão aqui também para poder fazer a seleção, a transformação deles em lote, assim como já era nos demais cantos do sistema. E na hora que você abrir, nesse caso desses dois CTEs, cada um tem a sua seguradora. O número de averbação ele puxa normalmente de cada um. Eu coloquei números aleatórios, mas para manter o teste. E das tarefas que eu tinha para apresentar para esse sprint visualmente seriam só essas questões. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Léo, obrigada. Nada. Lude.
Deixa eu compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver? A tarefa que eu tenho para mostrar é alguns ajustes que eu fiz na reestilização da tela de listagem de NFC. Basicamente, eu ajustei aqui para que esse filtro de cards funcione corretamente. Então, ele tem aqui, ele aparece de acordo com os dados que está mostrando na lista. Porém, se eu quiser, por exemplo, mostrar só o autorizado, eu posso clicar aqui no pendente para remover ele. Aí ele fica inativo e mostra só as que estão autorizadas, como dá para ver aqui. Outro filtro também foi feito aqui do lado, que ele mostra estoque, contas a receber e a origem da conta. E dá para mudar isso, por exemplo, se eu quiser mostrar só a origem da conta, né, de venda, ele vai filtrar com base nisso, ou então, se eu quiser mostrar as que tem a conta a receber gerada, também mostra assim. Uma outra coisa que eu coloquei foi o toggle aqui no lançamento, para se quiser ocultar ou não, mas isso não fica salvo, então toda vez que atualizar a página, isso é mostrado novamente. E tem mais alguns detalhes, como a alteração de estilização no botão aqui, por exemplo, nesse botão aqui também. Aqui em cima eu fiz a alteração das tags. E acho que é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Teve alteração de cor em alguns ícones também. Mas em geral é isso. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Ludi. Paulo? Vou minha tela aqui. Você está conseguindo ver minha tela já? Beleza. A tarefa que eu vou apresentar aqui hoje em relação à balança, a integração de balança no Gerencie aqui. Basicamente, a primeira parte seria a questão da configuração, que vai ficar aqui através desse ícone onde abre aqui, que tem a questão da agenda, que é as utilidades. Por hora ele está aqui, mas talvez ele mude, vai ficar aqui em dispositivos. Por aqui você consegue configurar um dispositivo, que no caso vai ser a balança. Caso o navegador ou o computador do cliente não dê suporte para esse tipo de integração, vai aparecer aqui uma telinha amarela informando que o dispositivo dele não tem integração e um botão para ele instalar um navegador que funcione isso ou fazer algum tipo de correção de permissão no navegador dele para funcionar direito. Mas caso seja tudo ok, a tela vai ficar assim. Você consegue apertar aqui em conectar, que ele vai abrir aqui a abinha do navegador. Não sei se vocês conseguem ver, por conta que a interface nativa consegue. Beleza. E aqui vai ter todos os dispositivos que ele pode estar conectando. No caso, ele vai ter que selecionar a balança e dar a permissão aqui. Então, a partir do momento que ele fizer isso, ele vai abrir aqui. Por hora, como eu disse, só tem balança, então já vai vir selecionado aqui balança. Você vai poder dar um nome para ele, configurar o protocolo que a balança vai estar funcionando. Por padrão, ele vem no PRT2, mas aí pode ser diferente, isso vai de acordo com N variáveis, então sempre vai ter que estar consultando a balança, o modelo da balança, dando uma conferida no manual. No meu caso aqui, a minha balança está configurada como PRT1, e todas as outras configurações estão o padrão. Esse sinal de controle aqui, ele é uma configuração do GA, tá? E ele só tem para o PRT1, PRT3 e PRT5, que basicamente funcionam igual, a diferença mesmo é só a forma de comunicação. No PRT2 aqui ele nem tem o sinal de controle, por conta que não tem como configurar um sinal de controle. Então, para exemplificar e agilizar um pouco, eu vou estar apresentando só o PRT1 e PRT2. O PRT3 e o PRT5 ele funciona igual ao PRT1, em nível de regra de negócio. Então, eu vou estar aqui mostrando o PRT1 primeiro. Vou deixar tudo no padrão. O sinal de controle eu vou deixar aqui manual. E a questão das permissões eu vou deixar aqui em todos os módulos, que por hora está funcionando no frente de caixa, na tela de pedido do restaurante e na tela de garçom. Então posso estar salvando aqui. Ele vai ficar aqui a balança já configurada, onde eu posso estar editando ela, fazendo alguma mudança.
E uma questão importante aqui de relatar é que tudo que está salvo aqui é no navegador, não tem nada salvo no banco de dados, então se for em outra máquina não vai ter isso aqui salvo, tá? Essas permissões, elas só é em nível de máquina, então eu tenho permissão, acesso a essa porta aqui, tá? Então não tem como eu compartilhar isso entre outras máquinas, então é algo que é salvo mesmo só no dispositivo do cliente. Então a partir daqui ela já está funcionando, é habilitada dos módulos que eu marquei aqui, que é frente de caixa, pedido e garçom. Eu vou estar mostrando aqui no frente de caixa primeiro. Então, quando tem uma balança configurada, ele aparece aqui esse ícone, indicando que tem a balança configurada e ativa. No navegador também, geralmente, ele vai ter algum indicativo, seja um pop-up ou algum alerta de que tem uma porta USB sendo utilizada para aquele site, que no caso fica um ícone aqui no Google Chrome, informando que está usando uma porta. Como eu estou aqui funcionando esse dispositivo, essa balança aqui, no modo PRT1, no modo manual, ele vai esperar que o sistema peça o peso para a balança, tá? O que muda aqui desses protocolos, basicamente, é a forma de comunicação. No PRT1, PRT3 e PRT5, o sistema pede para o hardware, que no caso é a balança, a informação, que no caso que a gente quer o peso também. Então, sempre que tiver no PRT1, PRT3 ou PRT5, o sistema vai pedir para a balança o peso. Resumindo, é basicamente isso. E aí, como está no modo manual, ele aparece esse botão aqui, onde eu consigo estar pressionando ele aqui, e ele vai mudar o peso no local que é esperado. Então, aqui nesse caso é aqui. E aí eu posso fazer o funcionamento normal do sistema. Tá lá, então ele puxou o peso daqui. Uma outra questão também, bom, nessa tela aqui seria basicamente isso mesmo. Com essa configuração. Se eu não pressionar o botão ali, ele não vai pegar, tá? Por conta que é literalmente manual. Caso a configuração aqui esteja como automático, aí já vai funcionar um pouquinho diferente. Porque o que acontece? Ele vai ter um botão aqui de play, onde você vai estar pressionando e ele vai estar ali mudando automaticamente o tempo no intervalo configurado ali também, que você consegue configurar. Então, qualquer mudança que tiver lá na balança e ela estabilizar o peso, ela vai enviar isso para o sistema, então fica automático. Só que aí isso vai muito da regra de funcionamento de cada usuário. Então, às vezes ele não pode gostar disso, porque, por exemplo, uma Coca-Cola, ele não vai querer inserir uma quantidade fracionada, vai ser um valor ali truncado. Então, provavelmente vai depender muito do fluxo. Nas outras telas, ou até mesmo para continuar aqui, eu vou mostrar nas outras telas só para não ter que ficar configurando a balança toda hora. Eu estou aqui deixa eu ver, no PRT1 no modo automático. Então, nas outras telas vai ser a mesma coisa. Sempre vai ter um local indicando que a balança está em funcionamento, ela está ativa, e logo após um ícone indicando qual que é o tipo de funcionamento dela, seja no modo automático, no modo manual, ou no modo que é sem sinal de controle. No caso que ele já está ouvindo, então o peso que ele já mudou, tá? Então, se eu fizer qualquer alteração, eu estou tirando um item da balança aqui, ele muda o peso automaticamente. Se eu pausar para alguma necessidade, inserir um item ali que não vai depender de peso, ele não vai ficar fazendo essa alteração automática. Tá? E assim que eu habilitar aqui de novo, ele vai passar a ouvir o peso. Caso eu use o modo manual, vai ser a mesma coisa. A intenção aqui que eu quero é que vocês percebam que, basicamente, o funcionamento ele é meio que padrão em todas as telas, só vai mudar mesmo ali a regra de negócio. Então, vai ter um botão aqui para atualizar o peso. Então, vou estar conseguindo atualizar o peso. Aqui, no caso, ele está no modo manual. Ele depende de uma ação do usuário para que o peso altere. E na tela do garçom também vai ser basicamente a mesma coisa. Então, se eu abrir aqui a carne moída, tá? Eu posso inserir aqui manual, tá? Vai funcionar normal aqui. Porém, eu posso recuperar o peso aqui da balança. Então, vou atualizar o peso. Ele puxou o peso que está lá na balança, tá? Então, tem um indicativo aqui também que a balança está ativa e um botão para você recuperar o peso. E aí segue a mesma lógica. Se tiver no modo automático, ele não vai depender dessa ação do usuário, porém, dependendo do tipo de usuário, pode acabar sendo incômodo. Então, vamos, por exemplo, aqui a carne moída. Abri, ele já atualizou automaticamente o peso, então não dependeu de ação nenhuma do usuário, já posso adicionar. Mas aí já uma Coca-Cola já vira um problema, por conta que ele já puxa automático aqui um valor fracionado e não é o que eu quero. Se eu mudar aqui para 1, ele vai ficar atualizando, então eu tenho que pausar,
inserir o valor que eu quero e adicionar. Então vai muito de acordo com o usuário. O modo PRT1, PRT3 e PRT5, basicamente esse é o funcionamento em todas as telas. Ou vai ser o manual, você tem que apertar um botão na tela para ele recuperar aquele peso, ou vai ser automático. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta em relação a esse protocolo e esse funcionamento? Que aí eu vou passar para o outro já. Bom, não tendo nenhuma pergunta, eu vou mudar aqui para o modo PRT2, tá? Quando eu troco para o PRT2, ele some aquelas opções de sinal de controle, por conta que não tem como o sistema perguntar para a balança o peso. Nesse protocolo aqui, basicamente a balança envia o peso para o sistema e o sistema está o tempo inteiro escutando. Aí eu vou configurar aqui na balança rapidinho, porque tem que mudar no hardware. Ela está salvando aqui a configuração. Beleza. Então está no modo PRT2 aqui. A partir desse momento, o que muda? Eu vou voltar lá para a tela do frente de caixa. Então aqui só tem um indicativo de que a balança está ativa e não tem nenhum botão e nenhuma forma de eu pedir o peso para a balança. Basicamente, sempre vou depender de uma ação na balança para que o peso seja recebido aqui pelo sistema. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma picanha e vou pressionar o botão da balança para enviar o peso. Ela não vai enviar. Eita. Deixa eu ver aqui, vamos lá. PRT2. Tá. É que eu acho que eu tava fazendo as mudanças da tecla de atalho. Tá. Ele não está inserindo o item aqui, por conta de uma configuração que eu vou explicar mais para frente, que é essa aqui, ó. Tem uma configuração agora por categoria, que ela obriga o item a receber o peso da balança. Então, por exemplo, a picanha aqui, ela obriga você a mandar o item, então você não consegue continuar, você só pode cancelar. E aí, essa configuração aqui provavelmente está sobrepondo a outra ali de cima. Então tem que pressionar o botão lá na balança para funcionar aqui. Eu vou estar vendo depois porque que ele não está inserindo aqui a quantidade. Mas basicamente ele deveria inserir ali. Se eu colocar... que no caso esse modo ele realmente só vai depender dali. Mas quando eu pressionar o peso aqui na balança e não tiver com aquela telinha aberta ainda, ele vai inserir aqui, ele vai imputar o valor que está lá na balança aqui. Então se eu vir aqui para a balança, para um produto, que no caso aqui eu tenho uma picanha, deixa eu mostrar aqui até para ver como funciona já. Eu tenho 2 produtos aqui que tem essa categoria, então eu tenho a picanha Boi Brasil, que está com essa categoria aqui de carnes. Se eu vim aqui na categoria de produto, que é a carnes aqui, ela tem essa configuração escutar peso, e basicamente nas telas que utilizam essa configuração, ele vai abrir uma telinha esperando o peso, seja de forma automática, ou seja pelo comando da balança, que no caso dá o PRT2, então se eu inserir aqui picanha, ele vai iniciar aqui zerado, eu posso cancelar através do ESC, ou eu posso continuar através do Enter assim que tiver um peso. Então, vou imputar o peso aqui pelo botão da balança, ele vai falar aqui que a leitura foi concluída, eu posso continuar. Então, você vem aqui em um outro item que também depende de peso, ele vai, da mesma forma, guardar o peso, eu vou imputar o valor e continuar aqui com a tecla de atalho ou pelo botão. Tá? Basicamente, o PRT2 funciona assim, nas outras telas vai seguir a mesma lógica, então não vai ter nenhum botão para você pedir o peso, certo? Só vai ter um indicativo de que a balança está ativa, e a partir do momento que eu pressionar o valor, ele vai trocar aqui na quantidade, né, no campo devido, isso para que você possa estar utilizando. Se eu vier aqui na tela do garçom, vou aqui na Coca-Cola, ele não vai mudar nada de forma automática, nem vai ter um botão, vai depender mesmo aqui de eu pressionar na balança para enviar o peso, e aí ele vai estar aparecendo aqui. Esse protocolo PRT2 geralmente é o mais utilizado, porque dá mais flexibilidade para o usuário funcionar ali dos 2 modos, tanto quem depende de peso, quanto itens que não dependem de peso, mas aí vai de usuário para usuário. E basicamente essa aqui é a feature de balança no Gerency aqui. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta em relação às configurações, o funcionamento?
Eita. Bom dia. A minha dúvida é questão de regra de negócio. Na tela do Venda Touch, acho que, se não me engano, consegue abrir lá? Venda Garçom. É o Venda Garçom. O Venda Touch vai ser implementado também, mas por hora não tem ainda. Por exemplo, adiciona a carne moída, por favor. Carne moída. Isso. Aí suponhamos que o cliente esqueceu de pesar. Se ele clicar em adicionar, vai ter aquela questão de chamar a leitura ou não? Então, aí vai dar configuração, né? O que acontece? Essa escutar peso aqui, por hora, ela só está sendo obrigatória lá na tela do frente de caixa. Sim. Mas ela vai ser replicada para as outras telas também. Todo lugar que utiliza. Então, aqui no frente de caixa, se eu inserir um item que tem aquela categoria lá de escutar o peso, igual a picanha aqui, eu não consigo inserir. Deixa eu ver aqui, ele veio com peso ali. Ah, tá. Tem esse detalhe também. Como eu estou utilizando a balança nessa tab aqui do navegador, nessa aqui, vocês veem que ficou cinza, tá? Por conta que eu não consigo utilizar a mesma porta em duas tabs. Então, sempre vou ter que estar utilizando em uma ou outra. Aqui ele ficou desativado, ele usou a regra de negócio padrão do sistema aqui, no caso do frente de caixa, que é vir como um padrão. Entendi. Ele fala aqui, ó, nenhuma balança configurada, deseja continuar. Ele pergunta se você quer continuar assim, só por causa de imprevistos mesmo. Mas aqui eu vou fechar aqui, a balança vai funcionar aqui, vai estar ativa. Vou imputar a picanha. Ele vai ver que tem uma balança configurada e ele vai ver que a categoria exige que tenha peso. Então ele não vai deixar continuar sem ocorrer a imputação de um peso, que nesse caso aqui a única forma é vindo da balança mesmo. Sim. Tá? Então eu tenho que imputar o peso de alguma forma, aí ele vai receber o peso, e aí eu posso continuar ou cancelar, seja pela tecla de atalho ou pelo botão. Aí mais pra frente isso aí vai ser replicado para outras Isso, acredito não, vai ser replicado para as outras telas e também para o Venda Touch. Não, fechou. Só essa dúvida mesmo de funcionamento. Valeu. Beleza. Mais alguma dúvida? Bom, beleza, então. Bom, por hoje é isso, então, gente. Obrigada a todos que estiveram presentes. Tenham todos uma ótima sexta.